Olá, eu sou Freitas Júnior. Eu sou Alfredo Marques. Hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2014. E você tem encontro marcado com a gente de segunda a sexta, meio-dia e 30. E reprise logo mais 18h30 depois do Jornal União Brasil. Da hora é seu espaço para fazer com a gente um programa de variedades com notícias do Brasil e do mundo. E agora confira os destaques da edição de hoje. Na maior saia justa, presidente Dilma Rousseff vem a Fortaleza e os candidatos aliados, Camilo Santana e Eunício Oliveira, debandam da capital e agendam atividades no interior. E o processo eleitoral se acirra. Justiça determina busca e apreensão em gráfica que preparava material apócrifo contra Camilo Santana. E Ciro Gomes ameaça repórter e também chama Eunício Oliveira de ladrão. Dilma Rousseff pede apuração sobre bens de Marina Silva, sugerindo a sonegação da quantia de R$ 1.600.000 recebidos por palestras da candidata socialista. Este é o seu Da Hora de hoje e mais notícias no Minutinho Só. Fredinho, já se foi uma semana, né? Pois é. Rafael, me diga uma coisa, domingo que vem já é o 7 de setembro, você como uma boa pessoa que gosta dos atos cívicos, você vai para a parada do 7 de setembro? Rapaz, há tempos que cumprimentar os militares? De forma nenhuma, eu não cumprimento militar porque me lembra, o saudosismo me lembra a ditadura militar e eu não E cadê o seu lado cívico? Meu lado cívico não tem nada a ver com desfile militar, de tropa, de mostrar carro velho, de bomba, arma, isso aí não me interessa. Eu sou mais patriota do que esses milicos que estão no meio da rua. Sou capaz de morrer pelo meu país, como dei prova nisso no passado. Eu tinha coragem para isso, Freitas. Mesmo, de morrer por uma ideia, de morrer por um propósito. Agora, eu não acredito que eles tenham, não. Ou vão na história da guerra, porque vai todo mundo e tal, e tal, e tal. Mas patriotismo mesmo, de querer defender o país, de lutar pela soberania dele. Aí sim, eu quero ver se esses caras têm. Mas dar porrada nos outros, aí eu não vejo graça nisso. Pai, o exército está tudo, exército, marinha, aeronáutica, então tudo é sucateado no Brasil. Outra coisa, bom, quem lembra... Mas há de você reparar uma coisa, historicamente isso é uma página que já foi virada, eu estou me reproduzindo, é uma história do passado. Mesmo, coitado dos militares, hoje em dia não representa a mesma coisa, os militares que estão aí não compactuaram com a ditadura militar, nada disso, mas não confundo o desfile militar com o ato cívico. O ato cívico não é aquilo. Agora você vê uma coisa, quem lembra você de outrora, quando tinha a parada do 7 de setembro, hoje em dia com essa nova geração, essa juventude, todo mundo aqui na internet, nos smartphones, ninguém vê nenhum movimento de civismo, né, Alfredo? Nada, você nem sabe que vai ter parada de 7 de setembro. Bom, a Igreja Católica faz o movimento dela, né, de questionamento, inclusive, ao desfile de 7 de setembro, e os movimentos sindicais também fazem, né? Como nós estamos num processo eleitoral muito efervescente, é capaz também de ter muito protesto na cidade, aqui na capital, como no Brasil inteiro. Se eu fosse Dilma Rousseff deve ir na parada de 7 de setembro, tem que passar ligeiro no Rolls Royce oficial para não ouvir nenhuma vaia, nenhum impropério. Com certeza. E já falando em Dilma Rousseff, ela esteve aqui ontem, esteve em Fortaleza, andou visitando também o perímetro aqui urbano da nossa cidade, Alfredo. E os candidatos, tanto o Eunício Oliveira como o Camilo Santana, o Camilo do PT, o Eunício Oliveira da base de sustentação do governo Dilma, Michel Temer, seu candidato a vice, disse que por recomendação do Gilberto Carvalho, Alfredo, que é o chefe lá da Casa Civil dela, chefe de gabinete, Alfredo, os dois, para ela poder não ficar numa saia justa, não participar da campanha, mandaram os dois para o interior. Realmente é isso aí. Né? Mandaram para o interior, se livra do desconforto de subir num palanque ou no outro. Quem ganhou com isso foi Mauro Filho, que aproveitou de toda a visibilidade, já que o candidato, o outro candidato que está na dobradinha com o Eunício Oliveira, pertence ao PSDB, né? Tasso Gereissati, e aí não iria, realmente a Dilma não iria comungar, né? De apoiá-la e tudo mais. Gravou, inclusive, programa eleitoral para o candidato. Mauro Filho deve ajudar em alguma coisa. Você consegue. Eu não sei não, se o PT está conseguindo, porque apesar da pesquisa que saiu, que o PT deu uma melhorada em relação à Marina, a rejeição ainda é muito grande. Não sei até que ponto melhora, não. Olha, o processo eleitoral está começando, nós temos um mês, um pouco menos de um mês ainda, mês fechado. Mas é um mês, né, até a eleição, tem chão para danar. Hoje, dia 5, é um mês mesmo. Né? Então,
tem tempo, tem muita água passa por baixo dessa ponte, né? O PT vai fazer prevalecer a sua máquina, o PMDB vai fazer prevalecer a sua máquina, o PSDB também. Esses números que a Marina tem hoje, elas não devem corresponder à realidade de chegada da reta final. Mas já falando em Marina, Ciro Gomes disse que a Marina, né, que tem que criticar mesmo, porque ele não está do lado dele, ele critica. Para o Ciro Gomes o que presta é o espelho. Diz que a Marina é um vazio absoluto. Eu não acho bem assim não, Alfredo. Bom, não é tanto assim não. Marina não é um vazio absoluto, longe disso. O que eu acho, ela é contraditória, realmente contraditória, acho que precisa ter posição firme, mas ela está se adaptando, não ter subterfúgio, tratar as coisas de frente. E a Marina hoje está com um discurso muito ambíguo, né? Ora, eu já disse até aqui, ela tem que optar entre escolher a quem ela vai servir, se é a Deus ou o diabo. E isso ficar muito claro, sem tergiversação, é isso. Ela foi convidada até para uma grande festa pela Assembleia de Deus, ela disse que não recebeu o convite, Alfredo, porque se for agradar os evangélicos, vai dar problema com os católicos. Bom, nós estamos nesse nível aqui no Brasil de briga religiosa, Alfredo. Nós não tínhamos esse problema. Pois é, agora passou a ter, problema. Né? A intolerância está caminhando às raias do absurdo e que as coisas da vida mundana no nosso dia a dia agora viraram índex religiosos, né? Coisas que do nosso dia a dia a gente sabe tratar, a gente sabe conviver e encontrar o caminho, né? Mas agora a intromissão na vida familiar, a intromissão na vida civil, né, é grande e os direitos conquistados são passíveis de rediscussão e nós estamos vivendo momentos realmente muito difíceis. Bom, falando em momentos difíceis que é para a Marina, a presidente Dilma, quer dizer, a Marina disse, né, que tinha arrecadado para ela mais de 1.600.000 de palestra, mas não declarou no seu imposto de renda. E a presidente Dilma disse que ia pedir a apuração para ver vestígios de sonegação de imposto. Bom, rapaz, quando você se candidata, a sua vida vira pelo avesso, viu, Alfredo? Não tem jeito, diz o seguinte, a Marina contabilizou R$1.600.000 por meio de uma empresa que ela possui, tá? De palestras, que teria recebido, que ela recusa dizer os nomes por conta de uma cláusula de confidencialidade. Eu queria saber o que foi que ela tratou. Bom, que precisa ser tão confidencial. Confidente, né? Confidente é você saber quem foi que matou o Kennedy, onde é que está o corpo do Bin Laden. Isso é coisa confidencial. Dá uma palestra sobre... que ninguém encontrou até hoje. Você dá uma palestra, a Marina podia ser sobre a ecologia. Não, palestra é um segredo podia ser no auditório. Agora, por que tem que ser escondido? A hora que apareça uma pessoa, já assistiu uma palestra dela? O que se vê é o seguinte, é que ela tem na conta bancária 27.900, segundo a declaração, e que a empresa que recebeu R$1.600.000 vale na junta comercial 5.000. Como é que pode? Isso é uma desproporção, uma sandice. Né? Então tem que esclarecer, o lance do avião. Joaquim Barbosa comprou um apartamento por $1 nos Estados Unidos. Pois é, Joaquim, explica isso, tu já deixou de ser ministro, explica como é que tu compra. Não, mas olha, esse negócio de dinheiro, apartamento por $1. Me venda que eu dou 10. Ninguém explica, mas também a presidente Dilma, rapaz, na sua prestação nesse Brasil que nem presta, eu vou te contar. Na sua prestação de conta, a Justiça Eleitoral, Dilma disse que tinha ali R$165.000 debaixo do colchão. Quer dizer que ela não confia no sistema financeiro nosso, vai guardar no colchão, Alfredo. Eu já me reportei Disse até que era para na época da ditadura. Despesas correntes do dia a dia. Na época da ditadura, as pessoas ficavam com aquela neura de ter tudo à mão. Ela disse que dormia de sapato. Ela não concluiu a entrevista com Kennedy Alencar, esclarecendo por que ela dormia de sapato. Ela dormia de sapato, Fred, sabe por quê? Porque se a polícia viesse dar uma batida, ela teria que dar uma corrida na condição dela de guerrilheira, de pessoa de esquerda. E ter o dinheiro à mão também é um requisito da sobrevivência. Né? Não é só um sapato no pé, mas ter dinheiro à mão. Mas ela ter R$165 no colchão para despesa corrente. Despesa de quê? Ela ela não paga um botijão de gás, ela não compra, ela compra na bodega, nada, tá tudo lá que nós pagamos tudo. Eu me lembrei de um negócio que teve um governante que a empregada sumiu com R$600.000 e ficou dito pelo não dito. Foi. Não foi $1, mil coisa aqui. Dólar, euro, sei lá o que diabo. Foi 600 mil que está assim, para barata comer dentro de casa. Você não presta nem atenção de Dizem que foi no Ceará essa história aqui. Dizem. Está tudo agora na moda do dizem. Eu tô igual mas a empregada teria levado o dinheiro e não devolveu, pelo que eu sei. Cadê a origem? Ninguém sabe.
Alfredo, antes de terminar esse nosso primeiro bloco da hora aqui, como a saúde é sempre um ponto nodal, independente se seja de período eleitoral ou não, nós temos um VT aí para mostrar a reclamação da população. E da saúde, inclusive particular. Vamos dar uma olhada. Vamos mostrar aí. Para muitos, dor de cabeça é sinônimo de plano de saúde. E não é porque os planos atendem bem esses pacientes. Dona Zuleide está com o mesmo plano há 20 anos. E isso não foi motivo suficiente para resolver de forma amigável o seu problema. Me notificaram, mas não verbalmente, só no papel, né? E eu não dei assim, a minha me entregou já depois, e quando eu procurei o plano, estava cancelado. E eles não querem nem assunto. Não é por acaso que pelo menos 30% dos usuários de planos de saúde no Brasil acabam recorrendo para atendimento particular ou mesmo para o SUS. No Procon Fortaleza, as reclamações aumentaram em 43% do ano passado para cá. Isso porque o órgão não é costumeiramente procurado para reclamações deste tipo. Muitas vezes o consumidor adquire um plano de saúde, não atenta para a proposta apresentada pelo vendedor e o que acontece é que depois, quando ele vai verificar, esse plano familiar que ele requereu não era um plano familiar, e sim um plano empresarial. Com tantas dificuldades, a Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu prazo máximo, principalmente para marcações de exames. Em média, 15 dias. Na primeira reclamação pode vir multa, a segunda pode vir até mesmo suspensão ou multas maiores e chegar até mesmo a suspensão da venda de plano de saúde. E foi exatamente o que aconteceu no último mês de agosto. A ANS suspendeu a venda de novos planos por 3 meses para 28 operadoras que juntas administram 123 planos. Embora hajam essas penalidades, é muito comum que os usuários ainda nos procurem reclamando dessa situação, que o plano de saúde costumeiramente viola um direito ou outro do seu usuário. O motivo para tudo isso foram as mais de 13 mil reclamações recebidas pela ANS de 19 de março a 18 de junho. A insatisfação dos médicos também é muito grande, em consequência da remuneração. O maior plano de saúde, Unimed Fortaleza, ela reduziu o prolabore dos médicos em 20%. E, obviamente, que isso reflete, de alguma forma, acaba refletindo na qualidade. Já que ele falou aí da Unimed, a Unimed recentemente adquiriu a Camed. E o número de médicos, quer dizer, adquiriu a Camed, milhares de usuários passaram a usar o mesmo sistema de saúde da Unimed. Quer dizer, então, é o mesmo hospital da Unimed, são os mesmos médicos ainda. O que é que acontece? Você vai procurar consulta, não vai ter vaga, nada. Eu vou citar aqui um exemplo, o Alfredo me permitiu. Eu estava doente da garganta essa semana e no sábado passado eu procurei ir no otorrino. E o hospital da Unimed, eu sou credenciado pela Unimed, e lá na emergência eles não atendem, eles mandam encaminhar para a otoclínica, que fica ali na Avenida Antônio Salles. Quando eu cheguei na otoclínica, acho que o terminal do Siqueira, de segunda-feira, 6 horas da tarde, não tinha tanta gente como tinha. E a moça fala, volte daqui a 4 horas, né? Que é um absurdo. Pra você, quem tá com doente, plano de saúde, você chega lá, te manda voltar com 4 horas. Eu vou dizer, a otoclínica não tem culpa disso não, a culpa é da Unimed, que deveria ter mais postos de atendimento para as pessoas, porque toda hora eles ficam vendendo plano de saúde, tanto a Unimed como qualquer outro plano. Eles vendem o plano de saúde, vendendo, mas teria que ampliar a rede de atendimento. E é lamentável, quer dizer, o plano de saúde agora diz que estão vendendo uma casadinha, um plano de saúde e um plano funerário. Pois é, você... Do lado, né, Alfredo? Se um não lhe atender, outro lhe atende. Você sai satisfeito. Está terminando esse nosso primeiro bloco aqui do Da Hora e no bloco seguinte nós vamos tratar da corrida eleitoral local e a disputa se acirra, busca e apreensão em gráfica, Ciro Gomes chama Eunício Oliveira de ladrão e tudo mais. Ameaça jornalista e vai tudo aí. Terrível. É no minutinho só. Estamos de volta no Da Hora e agora nós temos um pérola na política sensacional que você, telespectador, vai ver quando chega na época da campanha como que os marqueteiros preparam os candidatos para enrolar a população. Você vai ver que os candidatos são todos de plástico.
são Bom, falsos. É terrível isso que você vê Eu não vou aí. dizer que é uma fraude, mas que é uma indução e tem a mesma mecânica. É o mesmo padrão. Mesmo padrão, Olha mesma aí. coisa. Quem são os dois personagens? Você vende bombom como chocolate. Dá uma olhada aí. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido. E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovens sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio o candidato, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio o candidato. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato. E completo com algo emocional e redundante. Como a cidade é linda e pode ficar ainda mais linda. Vote candidato! Vote número do candidato! Aí você viu a farsa, né? É uma farsa para mim isso aí, Alfredo. Aí, isso aí, meu irmão, você vende gato por lebre, você vende um poste sem luz, você vende toda a fuleiragem da face da terra. Siga esse roteiro. Você que é liso em casa, você arranja gente falsa para declarar apoio. Ou ele é muito inteligente, ele é muito sabido, é muito aquela gostoso, sanfoninha tocando. né? Gente balançando, é tudo igual. Tá aí a receita, faça o seu bolo em casa e acabou. Mas isso aí não serve só para a época da campanha, não. Esses comerciais institucionais que você vê da Prefeitura de Fortaleza, do governo de... eles seguem na mesma pisada, é do mesmo jeito aí, todo mundo sorridente, o cara tá morrendo no hospital, e a pessoa lá tomando uma injeção zona de bezetacil com um sorriso do tamanho do mundo. É desse jeito. Olha, vamos para frente. Vamos para frente aqui. Ontem teve uma ação de busca e apreensão da Justiça, né, com a polícia, porque tinha uma gráfica ali para o lado das 6 Bocas, é isso, Alfredo? Cidade dos Funcionários, pegou material com conteúdo apócrifo contra o Camilo Santana. Tá aí, isso aí é um adesivo de banheiro, né? E tem uns adesivos que era Camilo não, tá? Ao que tudo indica, a gráfica Camilo contratada... não, e aquele quando bota... Dilma não, mamãe, como é que foi? Serra não também, aquele ali, só o que tinha. Não, eu acho que, olha, eu acho que é o seguinte, o ruim é ser apócrifo, não estar assinado, tá? Quem for fazer alguma coisa, assim tenha coragem. Negócio de ficar se escondendo no anonimato, que é isso,
Não, pois é, eu sei que sim, mas pesquisa não se falsa, esconda, tudo isso aí, não tem se muita esconda, coisa. assine, que O aí que coloca você em todo não, canto, não o tem que erro você não vê na Agora, televisão rola na internet, tudo. se atribui esse material a empresas da área de segurança que chega por porta de travessa ao candidato Eunício Oliveira. Alfredo, tudo isso é questão, você for analisar, diz que teve um rapaz do gabinete lá do Palácio do Governo, do Cid Gomes, que registrou o domínio do site de Eunice Tasso. Tanto disse-me disse nessa campanha. E outra coisa, agora, como você disse, está faltando apenas um mês para a eleição, dia 5 para o dia 5, e você ainda vai ver muita marmota daqui para frente. Nas marmotas, Ciro Gomes não está nem aí para a Justiça Eleitoral, chama Eunício Oliveira de ladrão e diz que nunca elogiou Eunício. Eu nunca vi, olha que eu ando procurando tudo, eu cascaveando aí tudo, internet e tudo, e não vi nenhum elogio dele não, é o Eunício. Eu já procurei, viu? Até para confrontar uma coisa com a outra, mas honestamente não encontrei. Olha, às vezes eu fico pensando nessa questão que é na política, você teve com os Ferreira Gomes, meu amigo, você saiu do lado, pode se preparar para punhal pelas costas dele. Ele não gosta nem que você te faça uma pergunta a ele. Vamos dar uma olhada aí, porque tem um áudio de um repórter peruano que se aproximou dele, de um blog, de uma página Ceará, na internet, Fala Ceará. Meu irmão, veja aí, vou nem comentar. Ciro Gomes, quando se fala sempre do Eunício Oliveira, você se refere a ele como o riquinho que quer ser dono do Ceará. Dele, não tem nada com você. Não trabalhou jornalista. Não sou idiota, não. Fique com essa, porque senão vai piorar. Não sou idiota, não. Fique com essa, porque senão vai piorar. Aí. Isso aí me lembrou aquele episódio. Nós mostramos semana passada aqui o general Newton Cruz, não foi com aquele rapaz? É desse jeito aí. É desse jeito. Está difícil para a imprensa fazer a cobertura política. Porque se você, qualquer nota que você fale, você está vendido por um lado. Aqui no Ceará ficou desse jeito. Se não foi amigo do rei, você é inimigo. Tá? Aqui não tem um respeito que é tudo... Você é adversário político, não, agora está tudo virando inimigo político. E vão para a vida pessoal também, porque o negócio está feio, desencadeou para o lado pessoal, ainda falta um mês de campanha e ainda vem muita coisa por aí. Freitas, chama aí um vídeo, um VTzinho aqui da nossa TV, sobre a questão da política hereditária. Vem aí, o sujeito que quer se eternizar na política, botar família e escambar o futebol clube. Eu conheço uma bem ali, Alfredo. A política. Para muitos, algo que corre nas veias. Não é à toa que nomes e sobrenomes há muito se repetem, tornando-a uma prática quase que hereditária. Desde o tempo mesmo bíblico, o tempo de Jesus, não é que tenha política daquele tempo, mas que as pessoas elas tinham referências. Paulo era de Tarso, Jesus era de Nazaré. Então essas referências elas podem ser de pessoas, como pode ser de cidades. E a prática continuou, principalmente na época do chamado coronelismo. Mas quem pensa que isso é coisa do passado se engana. Basta assistir aos horários políticos de 2014 e ver que as famílias políticas continuam tentando prolongar o seu legado. Nós vamos ver o que a família fez anteriormente, né? Pode ser que eles façam a mesma coisa. E apesar de não podermos considerar marketing pertencer à mesma família, não deixa de ser uma estratégia. O que nós observamos, na maioria das vezes, com raras exceções, é que as pessoas, é como se fosse aquilo um curral eleitoral, aquelas pessoas ficam com dívidas de gratidão com o pai, com o avô. Fulano que é filho de Cicrano, neto de Beltrano, quantas vezes já vimos isso nas propagandas eleitorais? Você tem que votar pelo que representa o candidato e não porque é filho de alguém, isso não. Da mesma forma, atualmente, estes monopólios do poder podem ter efeito contrário, podendo inclusive ser usado como propaganda para quem defende uma nova forma de fazer política. Agora o eleitor tem que ver que nem sempre esse novo, o que será que ele está trazendo? Esse negócio de você votar pelo DNA, não sei não, viu? Aqui no Ceará, Tasso Gereissati não deixou nada não. É ele com ele mesmo, né, Alfredo? Acabou. Freitas Júnior, fecharam 3 barracas de praia, você que estava preparado para comer um caranguejo ontem à noite, ficou chupando o dedo. Agora você, é um absurdo. Como é que, a Prefeitura de Fortaleza é um verdadeiro desmando. Barracas de nomes, acho que era Crocobit, Sunrise e tinha outras lá,
Como é que a prefeitura não tem fiscalização, não tinha registro sanitário, não tinha alvará de funcionamento, não tinha laudo de bombeiro, nada? Como é que funciona uma barraca dessa? Tá entendendo? Porque devia fechar, era a regional que fiscaliza, não era a barraca não. Como é que uma coisa que todo... Quem é que não sabe? Essas barracas estão lá já há anos, há dezenas de anos, aí não tem um alvará de funcionamento. Cadê a fiscalização, Alfredo? Tem não. Isso, e esse alvará, ele não venceu, não foi na quarta-feira não, para fazer a fiscalização na quinta não. O registro sanitário também não. Não tem a fiscalização. O prefeito, Alfredo, não trabalha, só quer saber, está em campanha, esse final de semana ele vai estar nos sinais. Entregando papel, balançando bandeira. Bom, tem uma galera que assiste nosso programa. Aurélio Gonçalves, do Jornal do Maciço, Jailson Ribeiro, Humberto Marinho, professor da UESC, que está assistindo nosso programa em Niterói, no Rio de Janeiro, Felipe Freitas, Breno Braga, do Twitter, Lorena Bezerra, professor Rosendo, Jorge Cunha, André no Gereissat 3, na Pacatuba, Gleidson do Curupi, em Tocantins, Ivan Alves e o jornalista Ronald Machado, da Rádio Assunção. Sempre ligado também agora, tá? Ana Cláudia Alencar e o Vitor 32. E só para finalizar, nós temos só agora 20 segundinhos. Fortaleza joga com quem no final de semana? Bom, eu não sei de jogo, eu não sei de nada. Torcedor Vou interessado. saber só da vitória, só me interessa a vitória. Esse foi o seu da hora de hoje. Tenha um excelente dia e um bom final de semana.